Shalom, shalom, meu amado, minha amada, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tem algo da parte do Senhor para falar para o teu coração, nessa mensagem que será impactante, vai trazer conclusões, revelações dentro de um tema, 4 coisas que você precisa saber sobre a humildade, né? Aleluia. Mas antes de você ver isso, ouvir isso, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar um like que vai nos ajudar a fazer que o YouTube lance essa mensagem para outras pessoas, que elas também venham ser impactadas pelo poder de Deus e pelo conhecimento da palavra. Primeiro, irmãos, o termo humildade, né? No seu significado, no dicionário, diz assim: humildade que não é vaidoso e tem ou manifesta a virtude de conhecer as suas próprias limitações, né? E também ele é modesto. A expressão, ela se reflete a aderência de ser submisso, né? Aderência ou submisso ou submissão. Então a pessoa humilde, ela não é vaidosa, né? Tem o manifestar de conhecer suas próprias limitações e é modesto, né? Aleluia. Então nós vamos aprender aqui hoje sobre 4 coisas que todos devem saber sobre a humildade. A humildade que muitas vezes falta para algumas pessoas. Amém? Vamos ver essa mensagem poderosa, né? Pode haver muita confusão em torno do conceito de humildade. Muitas das vezes a humildade está associada ao silêncio, submissão e pensamentos de inadequação. Mas eu quero mostrar o que verdadeiramente a Bíblia diz. Há 4 pontos bíblicos que todo cristão deve saber sobre a humildade. Primeiro, a humildade significa subordinar-se, mas não engatinhar. Humildade e submissão, né, ela andam de mão dada, né? O que é uma pessoa submissa? É uma pessoa humilde. O que é uma pessoa humilde? Ela é submissa, né? Não, então essa pessoa, ela verdadeiramente, ela procura nos 2 quesitos andar junto, a humildade como, né, a submissão. A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 5, né, o versículo 5 e 6 diz assim: e vós, jovens, sujeitáveis, sejam submissos aos mais velhos, e todos vós devem revestir com humildade um para com o outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça, né? Subordinado a nós mesmos, né? Se revestindo de humildade, podemos criar a paz e a unidade com os outros. Você vê que uma pessoa soberba, ela cria um ambiente hostil, um ambiente de confusões, discussões, mal interpretações. O que a Bíblia fala sobre a soberba? A Bíblia fala assim também, lá em Provérbios 16, versículo 18, a Bíblia diz assim, né, pela versão Bíblia, a King James atualizada, diz: a soberba procede à ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Tá vendo que coisa tremenda? Então o soberbo, ele vai se arruinar, porque Deus abate o soberbo, né? E a pessoa que é arrogante, né, ela vai acontecer de algo que ela venha cair, né? Pela João Ferreira de Almeida atualizada, né, diz assim ainda em Provérbios 16, 18: a soberba procede à destruição,
e a altivez do espírito procede à queda. Então nós vemos que, biblicamente, Deus reprova. O Senhor reprova a atitude soberba, né? Porque a palavra soberba, no seu significado, também tem o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? E o que acontece? A pessoa que ela tem esse sentimento, ela não é humilde, ela não consegue ser submissa. Até se disfarça, né, uma falsa humildade, que é humilde até um ponto mínimo que ela ou que ele, né, possa estar, como fala assim, vai até onde a pessoa quer, mas não consegue ser submisso no extremo, na humildade no extremo, né? Que muitos falam assim, né? Ah, não aceito isso, né? Mas você vê que Jesus, ele foi submisso até o fim, ele se entregou, ele foi humilde e ao ponto de se esvaziar de si mesmo, né? E tem muita gente que ainda não se esvaziou, né? Então o que acontece? A Bíblia manda se nós nos vestimos de humildade. Para quê? Podemos criar o que nisso quando nós nos vestimos? Criamos uma paz e unidade entre outros, né? Glória seja dada ao Senhor, né? E o que acontece? Também não temos que ter a mentalidade de que as nossas próprias opiniões e pensamentos são sempre melhores do que os outros. É que a pessoa defende minha linha de pensamento. Não, irmão, e a Bíblia? Está onde? Não, porque é o que eu acho. E a pessoa defende aquela teoria e ela começa a botar na prática e ela vai contra os preceitos bíblicos. E ela defende aquilo ali até morrer. Não, é o que eu acho. É o famoso achólogo, né? Acha, né? Se enche de si e defende uma linha de pensamento ou a sua própria opinião, né? Achando que é sempre melhor do que os outros. Mas a Bíblia, então, né? Fica onde nisso? Né? Ser submisso e humilde não significa de qualquer forma que devemos, né, nos curvar às outras pessoas, né? Paulo foi muito claro quando disse que devemos servir a Deus, né? E a Ele. E nós temos que abrir o nosso coração para Deus, né? Nós temos que, é claro que o ministério de Cristo, ele serviu também os homens, mas não ponto de se humilhar, irmão. A pessoa está pisando na outra, não. Nós fazemos algo para Deus, para o homem, como se fizéssemos para Deus, porque essa que é a Bíblia, ela nos ensina, né? Embora seja importante para nós subordinarmos, ou seja, aceitar a repreensão e permanecer humildes aos nossos próprios olhos, nós como cristãos devemos procurar agradar a Deus com as nossas vidas. Devemos temê-lo e obedecermos a sua palavra. Este deve ser o nosso foco. Humilhai-vos debaixo da vontade de Deus. É viver e respirar para obedecer os seus mandamentos e não para atender às demandas e expectativas das pessoas. Então, quando você faz o bem a alguém, você está agradando o Senhor. E você precisa verdadeiramente fazer dessa forma. Aleluia. Segundo tópico, o que eu posso aprender, né? O que eu posso aprender sobre a humildade, né? O primeiro tópico foi falado. O segundo diz assim: seu ornamento não será externo, mas o homem oculto do coração, com ornamento incorruptível, um manso e tranquilo de espírito, que é precioso para Deus, como diz a palavra em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Deus quer que o cristão tenha um espírito manso e tranquilo, e de extrema importância que somos humildes e tranquilos do nosso homem interior, para que possamos ouvir o Espírito de Deus falando aos nossos corações ao longo do dia. Ter um espírito manso e tranquilo não significa que devemos ser pessoas passivas,
Deus exige também a ação e zelo em nossas vidas. Jesus nos ensina que o reino do céu é tomado à força. Quem quer uma vida mais profunda em Cristo, percebe que precisa ser zeloso e humilde em seu homem interior. O pecado não pode ser permitido a prevalecer no coração de um discípulo. Se formos humildes em nosso homem interior, com o desejo e a vontade de Deus, vamos fazer de tudo para mantermos nossos corações e mentes puros. Paulo escreve assim: não sejais mornos no fervor, sejais fervorosos no espírito e sirva ao Senhor. Romanos 12, versículo 1. Da mesma forma, enquanto nós devemos sempre ter um espírito quieto e humilde do Senhor, existem algumas situações onde Deus quer que sejamos ousados e falemos. Assim devemos, como sempre, deixar cair a nossa própria honra, a reputação, as expectativas naturais. Obedecer ao Senhor com toda a reverência, né? E não devemos questionar a nossa própria autoridade ou capacidade de dizer ou fazer qualquer coisa que Deus fará através de nós, né? Em vez disso, devemos deixar Deus usar tal como Ele quer em qualquer situação. É aquele ditado, né? Quando nós recebemos assim, algo que não vai do nosso agrado, porque, irmãos, passemos do ministério do Senhor Jesus, o maior exemplo não é meu pai, minha tia, minha avó, não é ninguém, meu filho, minha mulher, meu marido. O maior exemplo é Cristo. É Ele que tem que ser seguido. E Jesus veio, né? Ele veio para não ser servido, mas sim para servir. Por que ele permitiu isso? Para que a igreja fosse uma igreja, né? Os crentes fossem uma pessoas que servissem, que ajudassem os outros, né? Essa é a boa vontade de Deus. E uma pessoa que não é humilde, ela não ajuda outra pessoa. Uma pessoa que não é humilde, ela fecha o coração, né? Ela vive o evangelho somente para ela. Somente para ela, só ela quer receber, ela só ora por ela não ora pelas pessoas, ela não chora com os que choram, ela não se preocupa com as outras pessoas, né? E a Bíblia diz que nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Né? Era a comunhão e o partir do pão. E hoje você vê que não é dessa forma. Por quê? Porque muitos líderes não têm servido, mas sim querendo ser servido, né? Muitos cristãos, né? Devem um servir ao outro. Você vê que Jesus é o mestre e ele serviu. E você vê que Jesus ali, quando ele faz ali lava os pés, ele vai, né? Pede a bacia, pede a toalha, enche a bacia d'água. Ali fica aos pés dos discípulos, pede para tirar os alparcas e começa a lavar. Pedro indignou-se, né? É o padrão da igreja de alguns cristãos, né, de hoje. Que não, que isso? Não, aí o senhor vai lavar o meu pé? Né? Jesus falou, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não fazer o que eu estou fazendo, você não tem parte comigo. E o que acontece é o que está acontecendo hoje. Deu homens amantes de si mesmo, que Paulo disse. Orgulhosos, presunçosos, irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível, irmão? Uma pessoa que não aceita a correção. Entendeu? Ela é fechada contra esse quesito da palavra de Deus, né? Terceiro tópico, irmão. Humildade significa que usamos nossos talentos, nossas habilidades. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não se deve tornar-se superior do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Está inserido aonde? Em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ter uma mentalidade humilde é pensar com moderação sobre si mesmo. Isso significa não se gabar das competências, habilidades. Também reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus em todas as coisas. 2 Coríntios 3, versículo 5. Muita gente, infelizmente, arrotando uma santidade.
não, porque eu sou santo, eu me santifico, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu não vejo televisão, é porque não sei o que, não sei o que lá. A Bíblia não fala sobre isso aí. A Bíblia diz, irmão, que nós não devemos, aleluia, achar que é melhor do que o outro. Mas a Bíblia está mandando nós se tornar, né, um outro superior a nós, irmão. Porque Jesus deixou isso bem claro, né? Para que nós pudéssemos, irmão, ser humildes e reconhecer, né? Reconhecer a nossa pequenez, né? Reconhecer que um precisa do outro. Né? Isso não significa que devemos ignorar os dons e a vocação celestial que Deus nos deu. Deus quer fazer uma obra enorme, transformadora através das nossas vidas. Ele nos dotou com cada um dos nossos, aleluia, próprios talentos e dons e comprou-os pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Deus quer que Ele possa nos usar para a sua glória, para o seu plano, e cada um de nós deve estar ciente disso. Humildade é que usamos nossos talentos e habilidades na direção e liderança de Deus, dando-lhe assim a honra pelo que foi feito em nós através da nossa vida. Como cada um recebeu um dom, então sirvam uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, ele fala a palavra de Deus. Se alguém serve, ele serve pelo poder de Deus. Dá para que Deus seja glorificado em todas as coisas através de Jesus Cristo. A Ele a glória, o poder e para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Então a humildade é isso, irmão. É nós usarmos nossos dons para um ajudar os outros, né? E sempre permitir que a glória seja de Deus e não do homem, né? 4 tópicos sobre humildade. A humildade é a chave para o progresso, ou seja, a humildade vai te levar mais adiante. E quanto mais adiante te levar, mais você tem que ser humilde, mais você tem que se despojar do orgulho, da soberba, né? Das prepotências, do eu, né? Do ego, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E coitadas outras pessoas que ouvem isso e não têm condição de fazer ainda. E a misericórdia, e o que a Bíblia diz sobre tolerar os fracos na fé, né? Então vamos lá. A humildade é a chave para o progresso. Deus resiste ao soberbo. Não, sabe o que é uma resistência? É você, exemplo, uma guerra. É uma guerra assim de exército, uma guerra contra outro exército, e aquele exército está bombardeando aquela coisa toda, aquela guerra, aquele poder bélico, mas não consegue passar, não consegue vencer. Há uma resistência tremenda. E aqui, trazendo para a palavra de Deus e aplicando em nossos corações, Deus resiste aos soberbos. O soberbo não avança. O soberbo não cresce. O soberbo, amado irmão, ele não desenvolve. O soberbo não consegue alcançar o que Cristo quer que alcance. Aí diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Irmão, que coisa tremenda. Graça. Olha o humilde recebendo favor imerecido. A pessoa não tem capacidade, mas Deus capacita ela. A pessoa, ela é fraca, não vamos botar assim nas suas emoções, no seu físico, nos seus emocionais, mas o Senhor leva ela a avançar. Ela sai da estagnação, ela cresce, desenvolve. Aleluia! Né? Submetei-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, é muito forte. Tiago fala isso, irmão de Jesus. Tiago capítulo 4, versículos 6 ao 10, é muito forte.
Deus trabalha de acordo com as leis. E é uma lei da natureza que se nós humilharmos sob a poderosa mão de Deus e entregarmos nossa vontade, honra, Ele nos dará graça para que precisar vivermos uma vida cristã em verdade. E Ele nos exaltará no seu devido tempo. Isso é muito tremendo, irmão, né? Você vê que o que pode prevalecer não é a minha vontade. Quando eu oro, quando eu tomo atitudes que não seja a vontade de Deus, aleluia, quando eu falo algo, quando eu prego algo, quando eu aconselho alguém algo que não é segundo a vontade de Deus, eu sou uma pessoa soberba. E Deus não se agrada disso. Por quê? Porque, irmãos, é necessário que todos os projetos, todos o sistema, tudo aquilo, né, toda a direção seja dada pelo Senhor. E o Senhor, Ele te dá graça para cumprir. Deus exalta no seu devido tempo. Deus pega, né, e a humildade faz a pessoa seguir avante. Vai cair 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Vai vir crises, mais crise, mais dificuldade, mas o humilde vai prevalecer. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela está aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, que eu não viva mais. Você vê a oração modelo, que quase não é falada, né? A oração modelo, né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e disse: Mestre, nós não sabemos orar, nos ensina a orar, mestre. E a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor foi e disse: quando vós forem orar é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ó, a vontade de quem? Não é minha? Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Então, quando uma pessoa é humilde, ela busca Deus e diz: Senhor, não quero viver mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Que foi o que Paulo falou, né? Que eu possa conseguir, Senhor. Que eu possa ser guiado pelo Senhor e não pelas minhas vontades, pelo meu eu, pelo meu ego, pelo meu orgulho, pelo que eu acho, né? Porque eu acho isso e tem que ser assim, não. Tem que ser da forma do Senhor, né? Então, ser humilde é ter a mesma mentalidade que Jesus Cristo. Ele teve a semelhança de Deus, mas não considerou a igualdade com Deus como algo que ele deveria segurar. Em vez disso, o que ele fez? Ele assumiu uma posição de escravo e veio em semelhança de homens. E depois de sendo encontrado de forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte. Sim, a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Jesus é o maior exemplo de humildade, irmão. Por isso que eu falo, irmãos, não tente imitar ninguém. Não, porque minha mãe é uma crente devota, meu pai era assim, meu irmão, meu tio, o fulano que eu conheci. Irmão, o maior exemplo é Jesus. Maior exemplo é Jesus. Ninguém conseguiu ser como Jesus. Ninguém, irmão. Ninguém. Não tenta botar alguém no lugar de Deus. Jesus é o maior exemplo da igreja, o maior exemplo da humanidade. Porque ele não valorizou a sua própria reputação. É isso que a humildade ela fere, reputação. Eu sou fulano. Não, eu conheço mais a Bíblia do que fulano. Eu ser humilde, eu descer para ele, descer para ela, não. Eu vou lutar com a minha linha de pensamento. Não, eu já estou liberto, eu já sou santo, eu me santifico. E Jesus não valorizou sua própria reputação por sua honra, mas ele se ofereceu voluntariamente a qualquer situação, de modo que a vontade de Deus podia ser feita e Deus pode ser glorificado através da sua vida. Se temos a mesma mentalidade humilde
e abandonamos a reputação e a honra para sermos obedientes à palavra de Deus e à sua vontade, seremos capazes de fazer progressos incríveis em nossas vidas cristãs. E Deus vai manter um olhar atento sobre os nossos corações, está pronto e ansioso para fortalecer aqueles que querem viver para a sua honra. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que tipo de casa que você poderia me desenvolver? Aonde vou encontrar um lugar de descanso para mim? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas? E por isso vieram a existir, diz o Senhor. A este estimo ao que é pobre e aqueles que têm o espírito quebrantado, quebrado, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, versículo 1 e 2. Não, Deus não habita num coração soberbo. Você pode reparar que uma pessoa, quando ela tem o seu egocêntrico, ela é egocêntrica, é uma pessoa, irmão, sem paz. Ela até sente a presença de Deus na hora do culto, na hora daqueles que ali verdadeiramente são humildes, o Senhor habita, aquela pessoa ora, louva e a presença de Deus vem. Mas o egocêntrico, o soberbo, a pessoa que não é humilde, o Senhor não habita dentro dela, né? Ela sente a presença é momentânea, a presença não é permanente, mas aos humildes a presença é permanente. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Deus quer que estejamos entre essas pessoas que têm uma mentalidade humilde, um desejo, um anseio de fazer a vontade e que treme diante da sua palavra. Nós não devemos ser ricos e satisfeitos em nós mesmos. Isto é orgulho e que impede que Deus possa fazer a obra transformadora em nossas vidas. Não devemos ser humildes e pobres de coração. Assim, Deus nos vê e nos dá graça que precisamos ter um progresso real em nossa vida cristã. Aleluia! Oh, glorioso e eterno Deus, que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você que ouviu essa mensagem, aplique no teu coração. Seja humilde. Seja mais humilde, irmão. Seja humilde para que Deus te leve avante. Para que você avance. Para que Ele colabore com você. Para que os sonhos de Deus na sua vida aconteçam. Amém? Que o bom Deus fale mais profundo no teu coração. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele. Dá o seu like para me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe a sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor. Te peço pelas vidas daqueles que não conseguem, Senhor. Não conseguem, ó Deus amado, se vestir de humildade. Tem resistido ao Espírito Santo. Tem resistido ao teu Santo Espírito. Tem estado, Senhor, com o coração como fosse uma pedra petrificado. A sua serviço fecha, porque não aceita ser humilde, não aceita receber ordens, não aceita, Pai, servir. Mas eu peço que o Senhor, o único que pode convencer a toda a humanidade, o Senhor Espírito Santo, a tocar no coração dessa pessoa, e ela possa receber essa palavra, e ela possa abrir o coração para o Senhor, e ainda nessa oração, ela vê o Senhor agir sobre a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus, e assim te glorifico e te exalto, para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Grande abraço, Deus te abençoe, aleluia.